Olá meninas, aqui quem fala é a Daiane do grupo Esposas que Oram. Nós estamos em meia jornada, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, e hoje vamos ler o dia 32, usando o que Deus deu a você. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituintes de maneira genial e maravilhosamente funcionando no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12:5. O que você é constitui o presente de Deus para você. E o que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Provérbio dinamarquês. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la a seu potencial máximo. Descubra sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer de vocês, que vocês façam. Efésios 5:17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando os seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista, solicite às outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações eu fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta o seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode servir, ensinar ou dedicar a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho.
Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que vi os resultados e a confirmação das pessoas, e então percebi: Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá os seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá a sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca os pôs à prova. Por isso, incentivo-o a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros e ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com os adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso experiência, não fracasso. Em algum momento irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Gálatas 6:4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momento me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Eu gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? De competir ou de cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e de sua força. Deuteronômio 11:2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com as possibilidades de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas 3:4. É raro perceber o bom propósito de Deus na dor, no fracasso, ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo.
Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar sua massa, seja um tecido para uso nobre, seja outro para uso vil? Romanos 9, 20 e 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Portanto, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios 4:7. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo o que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia chamado. Gálatas 2, 7 e 8. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10, 13. A palavra limite faz referência ao fato de que Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos entender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Hebreus 12, 1. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6, 4. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando-o a comparar seu ministério com o dos outros e induzindo-o a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço, tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar, mas não se compare com os outros. Gálatas 6, 4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma: o seu ministério ou os resultados de seu trabalho com o que de qualquer outro. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante.
Ambas as atitudes são prejudiciais a seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios 10, 12. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e o denegriam. A sua resposta era simples, a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. 1 Coríntios 10, 12 ao 18. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho. Como declarou John Bunyan, se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e nossas habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. Filipenses 1:9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1:6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Referindo-se ao servo que falhou em utilizar o seu único talento, aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25, 28. Deixem de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar o dom que Deus lhe deu. Ponha essas coisas em ação. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena, como atletas que se preparam para Olimpíadas.
Continuemos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por conta de uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios 9, 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e as recompensas eternas. Amém.